O governo aumentou a faixa de isenção do imposto de renda. A medida provisória com o novo valor foi publicada no Diário Oficial e já está valendo. 15.800.000 pessoas que recebem até 2 salários mínimos, o equivalente a R$ 2.824, não vão mais precisar pagar imposto de renda. Em maio do ano passado, esse teto de isenção já havia subido de R$ 1.903 para R$ 2.640. A medida provisória com o novo valor da isenção para o imposto de renda foi enviada para o Congresso Nacional e precisa ser confirmada num prazo de até 120 dias. Mas como a MP tem força de lei, ela já passou a valer desde o momento da publicação, que foi na noite dessa terça-feira. Com esse novo teto da isenção, o governo deve deixar de arrecadar, nesse ano de 2024, pouco mais de 3 bilhões de reais. A gente fala mais sobre isso, afinal de contas, é uma medida que impacta muita gente. E vamos conversar ao vivo, então, com o Fernando Zilvetti, que é presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB São Paulo. Doutor, seja bem-vindo, boa tarde. É muito bom ter a sua análise aqui com a gente no Conexão. Era uma demanda antiga, né, que beneficia principalmente as pessoas que recebem menos, né? Boa tarde a todos, é um prazer falar com vocês. De fato, é uma demanda que se renova quase todo ano, né? Então, porque uma vez que você sobe o salário mínimo, quem ganha até 2 salários mínimos entra na faixa de isenção e passa a pagar imposto. Então, o mais indicado seria aumentar o salário mínimo e aumentar a faixa de isenção no mesmo momento. Mas o que acontece é que o governo aumentou o imposto, aumentou o salário mínimo, mas não aumentou a faixa de isenção. Então, quem ganha até 2 salários mínimos passou a pagar imposto de renda. Agora ele fez essa correção e publicou essa medida provisória que vem em bom momento, de modo que quem ganha até 2 salários mínimos passa a não pagar imposto de renda a partir de agora. Ou seja, então ele vai ter um alívio aí na hora de acertar as contas com o Leão, porque declarar tem que declarar, não é, doutor? Sem dúvida, tem que declarar, mas o importante para quem tem essa faixa salarial é que ele deixa de ter esse peso de imposto. Porque é até constrangedor, né, falar que alguém que ganhe 2 salários mínimos pague imposto de renda, né? O correto seria que ele não pagasse, nem quem ganha 2, nem quem ganha 3, só a partir de quem ganha uma faixa assim, de 10 salários mínimos, pagasse imposto de renda. Porque até então o peso do imposto de renda é muito forte na renda das famílias de baixa renda e até de renda média. Sim. Eles têm muito compromisso com saúde, alimentação, segurança, escola. Isso precisa ser levado em consideração. Doutor, pegando esse gancho exatamente então, segundo as pesquisas da OAB, será que essa faixa de isenção, então, o ideal seria que ela fosse maior? Sem dúvida. Eu só tomo um certo cuidado, o pessoal da Receita fala, não, tem que corrigir a tabela do imposto de renda. Corrigir significa corrigir monetariamente, conforme a inflação. Isso tem um efeito inflacionário, porque no momento que você corrige, os preços que dependem disso também são corrigidos. Então, no final, é um cobertor curto, né? Você puxa de um lado, vai para o outro. Então, isso não seria adequado. O que é importante, e essa é a posição da maior parte dos juristas que se preocupam com justiça fiscal, é que se aumente a faixa de isenção para mais salários mínimos. 2 salários mínimos é muito pouco para isenção. Deveria ter uma faixa maior de isenção, de modo que quem ganha menos não pagasse imposto de renda. Sim, por enquanto o que está valendo ficaria melhor, né, doutor? Com certeza.
para as pessoas que recebem menos salário. Agora, por enquanto está valendo então para 2 salários mínimos e como a repórter já adiantou para a gente aqui, a redução de receita, o valor estimado é de 3 bilhões de reais agora para 2024. Mas no âmbito tributário, o Brasil que cobra tanto imposto, né? Eu acho que, qual que é a sua avaliação em relação a esse déficit de caixa? Então, o governo deveria pensar em encaminhar para o Congresso uma reforma mais ousada, que ampliasse a faixa de receita, ou seja, você abriria a mão de uma receita tributária maior, mas, por outro lado, você tributaria as faixas de renda maiores. Então, compensaria a renúncia. Então, a ideia do imposto de renda mais justo é que você tenha na base maior isenção e no topo da pirâmide mais tributação, certo? De modo a tornar o sistema justo. Agora, para mudar isso, deve ter uma briga lá internamente. Como que, para que isso acontecesse, o que o governo precisa efetivamente fazer? Ele precisa encaminhar essa reforma do imposto de renda. Eu acho que o imposto de renda pago por quem pode não pode ser tão evitado. Até os maiores, as maiores riquezas do mundo, como o Elon Musk, né, que é muito famoso, está pedindo para ser tributado. Está defendendo que tem uma tributação maior sobre as grandes rendas, de modo a ajudar o país ou os países, né, a terem dinheiro para serviços sociais. Então, isso não é uma bandeira socialista ou liberal, neoliberal, isso é uma bandeira que visa a justiça fiscal. Eu acho que vale também a gente reforçar aqui, já que a gente está falando do leão, de imposto de renda e tudo mais, logo começa o prazo para as pessoas começarem a enviar a documentação. O que a gente precisa observar? Quais são as principais dicas para as pessoas entregarem tudo certinho e não cair na malha fina, doutor? Olha, hoje fazer imposto de renda é quase uma brincadeira de criança, né? Qualquer criança consegue fazer no tutorial da Receita Federal, porque você tem acesso a todos os teus rendimentos, acesso a todas as tuas dedutibilidades, então você já pode fazer isso agora, você já pode baixar o programa da Receita, fazer o ensaio do que convém mais, se é o imposto simplificado ou imposto normal, qual fica mais barato, de modo que quando o prazo chegar, que normalmente é final de abril, você já tenha feito sua declaração e você corra na frente para restituição, caso você esteja nesse caso. Então, você tem que ir atrás dos rendimentos que estão disponíveis na internet, na própria site da Receita, ou você pode pedir para a sua fonte pagadora. E para quem tem despesas muito grandes com saúde, tem que ir atrás dos recibos médicos, porque por aí que mora o perigo que cai na malha fina, né? Ou seja, já tem que programar, porque vale aquela regra também. Muitas vezes quem entrega primeiro, se tiver algum dinheirinho vai ser restituído, obviamente também tem mais chances de receber de forma prioritária. Doutor, muito obrigada, viu, pela análise, pelas explicações. Uma boa tarde, até a próxima. Eu que agradeço, uma boa tarde a todos. Boa tarde mais uma vez.